Palavra de Deus. Louvado seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Abra a tua Bíblia comigo, meu amado irmão, minha amada irmã, no segundo livro de Reis, capítulo 4, de 1 a 7. Segundo livro de Reis, capítulo 4, de 1 a 7. Vai lá, chama alguém lá, marca alguém aí, chama alguém para participar aí, nesse momento aí, vamos estar compartilhando a palavra de Deus. Quero agradecer a sua participação aí, diga uma frase aí, aleluia, glória a Deus, bota um bonequinho aí, vamos estar participando do culto online, em nome de Jesus. Segundo livro de Reis, capítulo 4, de 1 a 7. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegando o credor para levar meus 2 filhos para serem, o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que esteja cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Este lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra, porque nós sabemos, Pai, que estamos por vivenciar grandes milagres em nossas vidas, em nossa igreja, em nossa família, Deus, porque nós estamos aqui, ó Deus, como vasilhas, para receber do teu Espírito Santo nessa noite, Pai. Começa a nos encher aqui no teu templo, começa a encher os teus filhos em casa, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. O título dessa noite é: quando o nada é tudo. Quando o nada é tudo. Amados irmãos, nós estamos vivenciando um período de incertezas, mas eu creio que essas incertezas são grandes possibilidades do exercício da nossa fé. É nesse momento que você e eu estamos tendo oportunidade de vivenciar a fé. Lá em Hebreus 11, versículo 1, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção dos fatos que não se veem. A gente, de repente, não está vendo aí muita coisa, muita incerteza, mas nós sabemos que Deus tem um controle de todas as coisas, tem um controle das nossas vidas, tem um controle da nossa família, tem um controle da nossa igreja, aleluia, Ele tem um controle de tudo, irmãos, tudo está sob o controle dEle, e particularmente, não é à toa, amados irmãos, nosso Deus, Ele tem a gerência de toda essa situação. Eu e você, de repente, a gente está com dificuldade de planejar uma semana, né?
De repente você, para o segundo semestre, você planejou uma viagem, você planejou, sei lá, começar um novo curso, trocar de carro, sei lá, fazer qualquer outro tipo de coisa. Hoje em dia a gente está com dificuldade de planejar uma semana, mas eu digo uma coisa para você: aquele que é onipotente, onipresente, onisciente, tem o controle de todas as coisas, tem o controle das nossas vidas, em nome de Jesus. E hoje, no calendário litúrgico, é Pentecostes, ou seja, 50 dias após a Páscoa. Hoje está completando 50 dias, é Pentecostes, é o dia em que o Espírito Santo de Deus é derramado sobre nós. E nós podemos ver, amados irmãos, que um cenário desfavorável é terreno fértil para a manifestação da glória e do milagre de Deus. Quando o médico diz que não tem mais jeito, quando de repente o advogado chega e fala assim, essa causa é uma causa perdida, quando alguém fala, não tem como, esse cenário é o cenário favorável para a manifestação do milagre e do poder de Deus na tua vida. Meu irmão, aproveite que daqui para frente Deus tem grandes bênçãos para derramar sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Eu estou conseguindo nutrir isso dentro de mim. Eu tenho sentido que o Espírito Santo está falando comigo com relação a isso, que depois de Pentecoste, algo sobrenatural há de acontecer nas nossas vidas, a começar pelas nossas famílias, pela nossa igreja, pelo nosso município, pelo nosso estado, pela nossa nação. E eu quero profetizar em nome de Jesus que os casos de coronavírus, de enfermos, hão de cair em nome de Jesus. Nós estamos aqui para profetizar a cura, o poder de Deus. E amados irmãos, eu digo uma coisa para você: existe sim um milagre a ser realizado sobre nós, uma superação, uma unção de Deus. E é por isso que eu procurei um texto que envolvesse Espírito Santo, superação, milagre, situações adversas, como nós acabamos de ler aqui. Eu não sei como que está o teu lar, eu não sei como que estão aí as suas expectativas para a entrada de junho amanhã. Eu mesmo não achava que fosse ficar tanto tempo de quarentena, tanto tempo longe dos nossos amados irmãos aqui em nosso culto presencial, mas Deus tem o controle de todas as coisas. Mas eu digo uma coisa para você, meu irmão, minha irmã: o melhor de Deus está por vir. Bênçãos estão por vir sobre as nossas vidas, e Deus há de fazer a tua obra sobre nós, em nome de Jesus. Mas o texto que nós acabamos de ler, amados irmãos, revela o período da unção dobrada. Se você fizer um cálculo da quantidade de milagres que Elias fez através do Espírito Santo, em Eliseu você vai ver que é o dobro o número de milagres, porque uma vez caminhando Eliseu com Elias, certa vez ele chegou e pediu ao profeta, aquele que estava discipulando: olha, eu quero porção dobrada. Ele falou: epa rapaz, você não sabe o que você está pedindo. E amados irmãos, esse período aqui de Eliseu foi um período de manifestação de milagres. Ei, é tempo de manifestação de milagres na tua e na minha vida, em nome de Jesus. Louvado seja o nome daquele que vive para todo sempre. E quando a gente lê esse texto, nós podemos ver que no versículo 1 já mostra aqui uma situação bastante complexa. Uma viúva de um dos discípulos dos profetas, que ao saber, após a morte do seu marido, alguém vai à porta dela e bate e fala assim: o seu marido tem uma dívida comigo. Apareceu lá um boleto, apareceu lá algo na casa daquela mulher lá, uma ordem lá para que ela comparecesse, para que ela pagasse uma dívida que o seu marido tinha contraído e deixou para ela.
A primeira coisa que a gente vê aqui, amados irmãos, é que não é nenhum problema a gente contrair dívida, né? A honra é você chegar para o seu credor e negociar a sua dívida. Nós podemos ver duas situações aqui. De repente, um marido que não tinha comunicação com a sua esposa, não falava o quanto ganhava, se tinha dívida na praça, se estava devendo no cartão de crédito, ele não falava nada, não compartilhava nada com sua esposa, e isso muitas vezes é problema dentro do lar. Maridos que não têm comunicação com suas esposas e vice-versa. E quando vem a situação, a crise, a dificuldade, como é que você arrumou essa dívida? Como é que você fez isso? E nós podemos ver outra coisa séria também, além dessa questão de falta de comunicação entre os casais. Esse homem aqui, por mais que ele fosse discípulo dos profetas, provavelmente ele tinha um carisma enorme. Ele se dava bem, de repente, com Eliseu, com toda aquela galera ali da classe dos profetas, mas ele tinha um problema. Esse discípulo aqui, ele não tinha caráter. Amados irmãos, isso é muito sério. Tem muitos obreiros e obreiras que são uma bênção, louvam, tocam, pregam, tem um carisma enorme. Quando pega o microfone, caramba! Quando vão para a live, o cara é fera, a menina é fera, mas está faltando caráter. Em meio aos discípulos, não basta ter carisma, tem que ter caráter. O teu caráter tem que ir na frente. Não, aquele cara ali é uma benção. Pô, vou dizer uma coisa para você, ele louva, mas é um cara honrado no bairro, é um cara honrado em seus compromissos. Ele não, ele tinha ali alguma situação que ele não pôde nem compartilhar com a esposa. Ele morreu e deixou uma dívida para ela. E o pior disso tudo, que provavelmente quando ele assinou lá um contrato e contraiu aquela dívida, provavelmente tinha uma cláusula lá que ele não leu ou não levou em consideração antes de assinar o contrato. A gente tem que ter cuidado com isso. Principalmente você que é casado aí, você tem que compartilhar com a tua esposa, você que é esposa, tem que compartilhar com o teu marido, mostrar o contrato, mostrar as coisas, porque sabe qual era a cláusula que tinha ali, meu irmão, minha irmã? Que se não pagasse a dívida, os 2 filhos seriam levados como escravos para poder trabalhar e pagar aquela dívida. Eu fico imaginando o desespero daquela mulher. O marido morreu, ela descobre uma dívida, e mais do que isso, na cláusula do contrato, aparece lá, se não pagar até o dia tal, nós vamos levar os teus 2 filhos para serem escravos para poder pagar a dívida. Irmãos, eu vou te falar uma coisa para você. Pode mexer no marido, mas não mexe no filho de uma mulher, não. Olha, até você que está casado aí, enquanto não tem neném, enquanto não tem filho, está tudo bem, mas quando vem o filho, desculpa você, meu irmão, você vai virar o número 2, porque o número 1 vai ser a criança. O número 1 vai ser o filho, você vai ser o segundo. É capaz da mulher chegar assim, tirar lá a coxa do teu prato, a coxa de frango, e falar assim, dá para o Júnior. O Júnior que tem que comer, você não, varão. Não, que isso, amor? Não, eu gosto de comer a coxa. Não, meu filho, é para o Júnior. Então não toca no filho de uma irmã, não, meu irmão. Você pode tocar no marido, mas no filho não toca, não. Essa mulher ficou desesperada. Mas ela foi buscar auxílio a quem podia resolver o problema dela. Ela já estava com o problema na mão. Ela foi a quem? Ela recorreu ao profeta, ao homem de Deus. Ei, eu quero nessa noite profetizar sobre a tua vida, eu quero ser profeta, eu, pastor William, quero ser profeta na tua vida, para dizer que o credor não vai levar tuas coisas não, tá? O credor não vai levar tua empresa à falência não, o credor não vai levar tua família não, Deus é contigo em nome de Jesus. Ela foi no lugar certo, ela foi encontrar com o profeta,
E o profeta, diante daquilo dali, perguntou: o que tinha de fazer? Peraí, como é que a gente vai resolver isso daí? E provavelmente ele mesmo perguntando, já começou a orar, e perguntou para ela: vem cá, o que que você tem? O que que você tem na tua casa, minha filha? Ela falou assim: em casa eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Eita, maravilha, ela não tinha dinheiro, de repente ela não tinha recurso nenhum, mas ela tinha algo lá guardado com carinho, uma botija de azeite. Ei, o que que você tem em casa, meu querido? O que que você tem? De repente você tem algo insignificante aos olhos dos homens, de repente você não tem dinheiro, de repente você não tem um bem para vender, para pagar alguma dívida, mas em nome de Jesus, nessa noite, Deus há de te dar uma botija de azeite, para você fazer algo sobrenatural aí, porque tem algo sobrenatural em cima disso. Mas, amados irmãos, nós podemos ver que o milagre dessa mulher começa, na verdade, no versículo 3. Lá no versículo 3 do capítulo 4 de 2 Reis, diz o seguinte: então disse ela: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Olha, o milagre começou aqui. E desculpa a sinceridade, porque quem conhece, caminha comigo, tem hora que eu rasgo mesmo, e vou rasgar aqui algo aqui. O que que acontece? Tem muito crente que tem dificuldade com o vizinho, e gosta de colocar a culpa no vizinho, mas vou dizer uma coisa para você com sinceridade: tem muito crente chato pra caramba. Tem muito crente que, olha, vou dizer uma coisa para você, eu mesmo como pastor não queria ser vizinho, de tão chato que é. Você precisa mudar, meu irmão. Você fica competindo com o teu vizinho, se ele joga lixo na tua porta, você quer jogar mais lixo ainda, está sempre arranjando tumulto, confusão. Que negócio é esse, meu irmão? O milagre dessa mulher começou com o testemunho pessoal dela. O testemunho dessa mulher aqui era um testemunho, ele agregava pessoas, trazia pessoas para perto. É o que John Wesley fala, santidade social, ou seja, era uma religiosidade na vida dela que contagiava, diferente de contaminar. Uma coisa é a gente contagiar, outra coisa é contaminar. Tem crente que se acha muito, tem crente que entra no elevador, nem olha para a pessoa, nem dá bom dia, nem dá paz do Senhor. Entra no ônibus, está escutando pagode, está escutando funk, é só estivesse escutando louvor, e ela soltou um palavrão, misericórdia, é só. Que negócio é esse, meu irmão? Você acha que você é quem? Você é melhor do que alguém? Que negócio é esse? Para de religiosidade. Essa mulher que não, ela tinha um ótimo relacionamento com a sua vizinhança, tanto é que ela pegou várias vasilhas, e depois dela pegar várias vasilhas, amados irmãos, lá no versículo 4, ela pegou essas vasilhas, e ela fechou a porta da casa dela, e eu creio que naquele momento ali ela começou a orar. Ei, ao invés, meu irmão, de você ir para o Face, ao invés de você contar o teu problema para todo mundo, fecha a porta da tua casa e resolve o problema dentro da tua casa, porque o problema é teu e do Espírito Santo para resolver dentro da tua casa. Você não precisa ficar postando no Face, postando nas mídias que está passando problema, não. Vai resolver com quem pode resolver. O problema tem que ser resolvido dentro de casa. Por isso que muita gente nessa quarentena está aí quase se esgalfinhando. Tem marido que não está suportando esposa, tem esposa que não está suportando marido, tem filho que não está suportando pai, tem pai que não está suportando filho, porque é muito fácil, né? É muito fácil você ter uma vida tranquila durante a semana. Você vai lá, deixa o teu filho no colégio, você vai trabalhar, só pega o filho de noite. Quem segura, desculpa a expressão, a bucha
do teu filho mal educado é o professor no colégio. Agora você está vendo, meu irmão, o caldo engrossou, está dentro de casa. Você que está com problema no teu relacionamento conjugal, agora não tem como fugir, porque está dentro de casa. Ei, fecha a porta da tua casa e resolve dentro de casa com o Espírito Santo. Foi isso que aconteceu com essa mulher. Ela tinha que resolver esse problema. Ela tinha que resolver esse problema dentro da casa dela. Não adiantava ela ficar chorando pelas praças, vão pegar meu filho, vão pegar meus filhos. Não, ela fechou a porta. E quando se fala de milagre de multiplicação, eu quero crer que provavelmente ela tenha feito da mesma forma que Jesus fez. Porque a conduta do profeta aqui foi praticamente igual à conduta de Jesus, quando ele multiplicou os pães e os peixes. A multidão já estava 3 dias sem poder comprar nada, a fome já imperando no meio daquele povo, estava em lugar distante. Os discípulos chegam e falam para Jesus: Jesus, manda esse pessoal para as aldeias, porque eles precisam comprar alguma coisa, e aqui não tem nada para eles comerem. Jesus olha para ele e fala assim: peraí, dá-lhe voz de comer, resolve a situação vocês aí, ei, vai lá, resolve, corre, agita aí. Eles foram lá, pegaram um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos, e Jesus naquele momento, com um pouco, do nada, ele fez tudo. Ele levou os céus, o pão e os peixes, partiu, e à medida que ele ia partindo, ia multiplicando. É algo sobrenatural. Quando você reparte, cresce. É diferente, a matemática de Deus é totalmente diferente. Aí fora fala assim: farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas para o servo de Deus não. Quando você reparte, cresce de novo na tua mão. Foi isso que aconteceu. Eu creio que naquele momento ali, amados irmãos, que ela pegou aquelas vasilhas todinhas, ela agradeceu a Deus a botija que ela tinha. E eu creio que ela colocava azeite numa vasilha, tirava, já transbordava aquela, entrava em outra, e assim sucessivamente começaram a encher todas as vasilhas de azeite. E não eram poucas, não, muitas vasilhas tinham ali dentro daquela casa. Tinha vasilha em cima da mesa, tinha vasilha em cima da cama, tinha vasilha em cima da cozinha, tinha vasilha no banheiro, tinha vasilha no quarto. Em toda aquela casa tinha vasilha, ou seja, a unção de Deus inundou aquela casa. Era muito azeite, era muita unção. Ao ponto que a mãe chegou e falou assim: meninos, não tem mais vasilha. Eles foram lá e falaram: não, mãe, acabaram-se as vasilhas. E agora? O que nós vamos fazer? Ela foi lá e chamou o profeta, buscou orientação do profeta. Ele foi lá e respondeu, lá no versículo 7. Então foi ela e fez a saber o homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Eu creio, amados irmãos, eu me sinto tão à vontade para pensar esse texto, que aconteceu da seguinte forma: transbordaram as vasilhas, encheram as vasilhas de azeite. Ela foi lá e falou assim: menino, volta lá na casa da dona Maria, devolve para ela a vasilha que ela trouxe vazia, cheia agora de azeite, manda para ela lá. Manda para a dona Filomena lá a vasilha dela. As vasilhas começaram a voltar para os seus respectivos endereços, cheio de azeite. E além disso, sobrou para ela pagar a dívida, e mais do que isso, ela inaugurou uma nova empresa. Azeite da viúva, o melhor azeite, aquele que abençoa, aquele que multiplica. Irmãos, ficou conhecida na cidade, onde tem o melhor azeite. O azeite da viúva é o melhor que tem, você tem que comprar. Aquele é mais do que extra virgem, aquele é direto da oliveira. Aleluia! Esse é o nosso Jesus, é Ele que faz. Com Ele não tem fake, com Ele é verdade. Então, irmãos, Deus, Ele é bom demais.
Ele é bom, sabe por quê? Tem até uma regra aí, ó, que é o seguinte: quando você manda um pote, as irmãs se amarram em pote. E tem irmã, que eu vou dizer uma coisa para você, hein? Fica com ciúme do pote dela, já dando a dica, ó, tá indo uma volta, hein? E tem umas que falam assim, ó, se for, tem que voltar com algo dentro, né? Se vai com um pedaço de pudim, quando a gente vai para aquele almoço gostoso, né? Aquela galera toda, né? No final rola aquele pudim, aquele manjar, né? Ô, saudade de comer com o povo de Deus. Ah, o pessoal tá vibrando aqui, né? Aí, ó, o Marquinhos que gosta de um pudim com queijo, né? Olha lá, ele se amarra, o Marquinhos que está lá atrás, bênção de Deus. E aí a gente tem aquele hábito, né? De terminar tudo, até porque o dono da casa não pode ficar comendo, né? Senão você sabe, né? Senão vai explodir. Então a gente vai lá e pega aquele pote e vai repartindo lá o manjar, o pudim, e vai mandando, né? Mas a gente manda assim, ó, vai cheio, tem que voltar cheio. Foi a mesma coisa que aconteceu com essa viúva aqui. Ela recebeu, por incrível que pareça, vasilhas vazias, mas eu creio em nome de Jesus, que cada pessoa que ela pegou emprestado, voltou para ela cheio de azeite. Muito azeite. Tinha muito azeite para a vida daquela mulher, em nome de Jesus. O melhor disso tudo, que ela conseguiu pagar a dívida, seus filhos ficaram com ela ali, e ela soube honrar até o nome do falecido, para a honra e glória do nome de Jesus. Amados irmãos, o que a gente aprende com esse texto? Estamos vivenciando um tempo de milagre. O que você tem em casa? O que você tem em casa? Eu quero profetizar em nome de Jesus, por mais que seja pouco, que você tenha uma botija de azeite. Se você tiver a tua botija de azeite, meu irmão, minha irmã, Deus vai operar um milagre através da tua vida, tremendo, em nome de Jesus. Outra coisa que a gente pode ver nesse texto: a nossa santificação, a nossa vida com Deus, a nossa espiritualidade tem que servir para os de dentro de casa e para a nossa vizinhança. Essa mulher, ela tinha um ótimo relacionamento com os seus vizinhos e vizinhas. Ela podia contar em pegar vasilha, pegar bicicleta, pegar qualquer coisa, porque ela era uma pessoa querida pelos seus vizinhos. E, amados irmãos, por mais que você esteja vazio nessa noite, Deus há de te encher do Espírito Santo de Deus. Deus há de encher a tua vasilha. Deus há de abençoar a tua vida em nome de Jesus. Ei, e você, que é obreiro na casa de Deus, você que é meu colega pastor, é tempo de nós termos duas coisas: carisma e caráter, porque o caráter vai confirmando o carisma, e muitas vezes a gente tem visto totalmente diferente. Não basta você pregar bem, não basta você cantar bem, mas que você tenha caráter, uma pessoa digna para poder honrar seus compromissos em nome de Jesus. A mulher ficou conhecida na cidade: azeite da viúva, aquele que vem direto da oliveira. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você nessa hora, em nome de Jesus, para que o Senhor te dê uma estratégia. A estratégia para essa mulher foi a venda do azeite. Essa mulher que tinha um pouco, Deus fez muito. Abriu uma empresa de azeites, né? E ela começou a ser reconhecida na cidade dela. Ei, não é nenhum problema contrair dívida, mas Deus vai te honrar a pagar essa dívida em nome de Jesus. Deus está falando com você nessa noite. Deus vai te dar uma estratégia. Deus vai abençoar a tua vida aí, mas que você possa honrar ao Senhor também, em nome de Jesus. Senhor, quero, Deus, nessa noite, orar, Pai, ao teu filho, à tua filha nessa noite, Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos porque o tempo que nós estamos vivendo, Deus, é um tempo favorável à manifestação do milagre. Ó Deus, essa viúva, Pai, ó Deus, ela já
começa, Deus, a narrativa, ó Deus, com o marido acabando de enterrar o marido, praticamente, e após enterrar, credores batendo a sua porta, querendo levar os filhos, Senhor, caso ela não tivesse recurso para pagar a dívida, Deus. De repente, esses credores estabeleceram um tempo, ó, nós vamos voltar dia tal, no dia tal vai vencer a promissória, no dia tal vai vencer o boleto. Ei, Senhor, eu quero clamar ao Deus de Israel nessa noite. Ó Deus, como o Senhor deu estratégia para aquela viúva, dá estratégia para os teus filhos, Pai, seja em confeccionar máscaras, Senhor, seja em fazer algum doce, seja em vender algum produto, Senhor, seja em fazer um brechó, seja o que for, Deus, o Senhor há de dar uma estratégia, Pai. Mas mais do que isso, eu quero que nessa noite, noite de Pentecostes, o Senhor encha a botija do teu filho e da tua filha de azeite nessa noite, Senhor. Ó Deus, não interessa o azeite de ontem, nós precisamos de um azeite fresco nessa noite, Pai. Ó Deus, a unção de ontem foi muito boa para ontem, nós precisamos de uma unção hoje, e eu sei que o Senhor tem uma unção para a gente amanhã. O Senhor é um Deus de novidade de vida, Senhor. Derrama da tua unção, Pai, e eu quero profetizar agora, Pai, em nome de Jesus, sobre o lar da minha irmã, sobre o lar do meu irmão, Senhor, sobre a empresa dele, sobre a empresa dela, Senhor. Ó Deus, essa nota promissória, Deus, ó Deus, esse contrato de aluguel, meu Pai, Pai, em nome de Jesus, esse carro que foi financiado, Senhor, ó Deus, nós te pedimos agora, Pai, ó Deus, essa dívida que foi contraída no banco, Senhor, Pai, tu podes fazer, Deus, um milagre, tu podes reverter toda essa situação, Pai. O credor não vai levar o carro, Senhor, o credor, Pai, não vai, ó Deus, cortar ou vai tirar os bens do teu filho, da tua filha, Senhor. Ó Deus, nós cremos no tempo de milagre, nós cremos no tempo, ó Deus, de provisão de Deus, Senhor. E ó Deus, eu quero orar nesse momento por aqueles que ainda não tiveram uma experiência com esse Deus de Israel. Provavelmente, Pai, essa viúva, ela precisava vivenciar na própria vida dela os milagres que de repente o seu marido falava para ela: ó, eu estou andando com Eliseu, nossa, eu vi esse milagre, eu vi isso acontecendo, mas ela precisava vivenciar o milagre. Deus, o teu filho e a tua filha precisam vivenciar o milagre nesses dias, Pai. O milagre é sobrenatural. O milagre, Pai, é quando o recurso humano acaba e entra o recurso sobrenatural de Deus, Senhor. É quando as portas se fecham, o Senhor entra com a tua mão de poder, Pai. E aqueles, ó Deus, que ainda não te conhecem, aqueles, ó Deus, que, ó Deus, em nome de Jesus, não tiveram uma experiência com o Espírito Santo de Deus, eu te peço agora, Pai, que eles possam abrir o coração para o Senhor Jesus e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. A viúva precisava desse milagre para continuar sua caminhada, Deus. E os teus filhos que estão do outro lado precisam aceitar Jesus para saber o que é uma vida de milagre, Senhor. Muito obrigado por tudo. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém.